Dentro do transtorno da personalidade borderline, geralmente as pessoas têm muito prejuízo nas suas relações. Dentro do transtorno da personalidade borderline, nós trabalhamos também com os momentos de crise, de pico emocional, né? Que acaba sendo, por exemplo, dentro desse transtorno, nós temos pacientes com aumento de comportamentos relacionados à agressão contra si mesmo, né? Então, você pode falar suicídio é a plataforma... A gente sempre fala aqui quando tem esses assuntos. Então, comportamentos relacionados à autoagressão é um perfil, né, que pode ser aumentado dentro do transtorno da personalidade borderline. Então, a gente trabalha muito com esse manejo da crise também. Então, não é só aquela emoção do dia, das relações. Não, é o momento da crise, onde a pessoa acaba ali rompendo, né? Então, ou seja, ela perdeu o controle das suas emoções, ela não está mais respondendo por ela. É aí que vem situações de agressão, autoagressão, heteroagressão, né? Agressão contra o outro. Momentos de muita agitação, uma quebradeira e tal. Então aqui a gente trabalha um outro grupo de habilidades. Então eu já falei de habilidades de mindfulness, habilidades de regulação emocional, e o terceiro grupo é habilidades de tolerância ao mal-estar, que são as habilidades que a gente trabalha nesse momento da crise, no pico ali, né? Quando o paciente está ali e ele se descontrola. Nesse momento ali, a principal, são várias, mas a principal estratégia que nós trabalhamos com o paciente é a de ganhar tempo. Por quê? Exatamente pelo curso que se dá a crise, é muito diferente o paciente ter uma reação quando ele está aqui no pico do que quando ele já está aqui, né? Então a gente ganhou tempo e talvez a reação dele seja menos danosa, menos prejudicial. Então as técnicas vão ajudar o paciente a ganhar tempo. Tem até uma técnica que se chama stop, que o paciente aprende a reconhecer a crise. Isso é muito importante, porque normalmente o paciente não sabe quando ele está mais vulnerável a um momento de crise. Então ele vai aprendendo a reconhecer as suas alterações emocionais, os pensamentos que ele tem mais frequente quando ele está para entrar numa crise, qual é o contexto que geralmente acontece. É um contexto de discussão, é um contexto de frustração, é um contexto... Então ele aprende a reconhecer isso. E quando ele começa a sentir que está próximo do pico, então ele faz o stop, né? Na verdade é um acróstico, né? Com algumas orientações. O primeiro é parar, para que o paciente ganhe tempo. Então ele congela. Até a Marsha Linehan, que é a autora, ela fala, né? Então você vai congelar. E aí você vai ganhar tempo, você vai se afastar daquele lugar da crise, daquela condição, daquele contexto da crise, para que daí você consiga, então, depois ponderar um pouco mais e tomar uma decisão menos danosa, né? Então essa é uma das estratégias que se trabalha a tolerância ao mal-estar, que é específica para esses momentos de crise. Outras estratégias trabalham, por exemplo, a alteração da temperatura corporal. Então eu posso pegar, por exemplo, pedrinhas de gelo ou água muito gelada e molhar essa parte aqui do rosto na hora da crise, do pico ali, porque é como se o meu corpo tivesse aquela sensação, sabe quando a gente mergulha que a gente volta assim, puxa o ar, né? É como se a gente tivesse um pouco daquela emoção desconfortável, porque você chama a atenção, né, para essa reação fisiológica. Então são algumas estratégias, você pegar em alguma coisa gelada, você estar atento à temperatura, à textura das coisas, ou seja, você direciona a sua atenção para um outro estímulo que vai te ajudar a ganhar um pouquinho de tempo nesse momento da crise, para que você não recorra a um comportamento muito danoso nesse momento de descontrole. Como é que a pessoa faz para conseguir aplicar essas coisas? Porque eu imagino que a sessão de terapia acontece uma vez por semana, normalmente, né? Sim. Às vezes 2. Então o psicólogo não tá o tempo inteiro com a pessoa. E o psicólogo conta muito com os relatos da pessoa sobre o que aconteceu, né? Então assim, como é que se faz um treinamento com uma pessoa que só tá relatando coisas e você não tá lá no dia da crise para orientar a pessoa? É um desafio, tanto que a terapia comportamental dialética, além da terapia individual, além do treinamento de habilidades, também existem as intervenções telefônicas. Então, o terapeuta, ele acorda com o paciente, já combina os contatos telefônicos entre as sessões para verificar como é que o paciente está, se está próximo de uma crise, o que ele está percebendo, se está estável, se não está. Então, tem essas orientações também disponíveis para o paciente.
E se necessário, quando necessário, ele pode ter mais de um atendimento, acrescentar mais um atendimento durante a semana, né? Então, em condições de crise. Outra alternativa também é orientar familiares, pessoas próximas sobre como ajudar o paciente nesses momentos de crise, dar orientações, tanto de buscar socorro em serviços específicos, né, dependendo da crise, quanto no manejo da própria condição ali. Então, tem algumas estratégias para tentar minimizar ao máximo, né, o risco do paciente se envolver em algum comportamento danoso. Né? E essas técnicas que você relatou, você explica para a pessoa ou tem algum tipo de exercício de reação, sei lá? Sim, na verdade as duas coisas. Ele é explicado, né, psicoeducado. Na DBT, que é a terapia comportamental dialética, nós temos as fichas de exercícios e nós podemos treinar também com o paciente isso no ambiente terapêutico. Ele vai treinando também em casa, vai exercitando isso, para que ele tenha, por exemplo, maior consciência do que os componentes da crise, né? Como é que ele está diante de uma crise. Então ele vai percebendo isso. É bem interessante assim como o paciente vai se tornando mais apto para lidar com as suas emoções. Essa é a ideia. Por quê? Porque a gente quer que o paciente tenha autonomia, né? Que ele mesmo saiba lidar, que ele não fique dependente da terapia. Essa é a ideia. Por isso que a gente trabalha muito dentro da prática baseada em evidências com a capacitação da pessoa. Eu quero que você saiba todas as ferramentas que eu puder te oferecer para você lidar com o teu problema, para que você não precise mais da terapia. Esse é o sucesso do bom psicólogo, né? Quando o paciente não precisa mais do trabalho dele, e aí pode indicar para quem for, e aí que eu vou ter meus pacientes, porque a partir do bom resultado, a gente constrói essa credibilidade, né? E aí, só para finalizar, porque eu tinha falado que eram 4 habilidades, eu não falei da última. A última é a habilidade que a gente chama de efetividade interpessoal. Dentro do transtorno da personalidade borderline, geralmente as pessoas têm muito prejuízo nas suas relações. Porque imagina, né? Você tem ali uma dificuldade de lidar com as suas emoções, os comportamentos acabam muitas vezes sendo mais explosivos, com uma instabilidade muito marcante, às vezes uma raiva muito incontrolável, então a pessoa tende a ser muito reativa e isso pode comprometer muito as relações. Então nós trabalhamos também habilidades de efetividade interpessoal, capacitando a pessoa para se relacionar melhor mesmo.